Acho que assim, um ponto mais importante aqui que o pessoal acho que deve ter bastante dúvida é sobre os principais formatos aí dos podcasts, né? Hoje a gente vê vários formatos aí, né? O pessoal tá ouvindo, acho que acaba não conseguindo identificar, né? Acaba não identificando que formato é esse que eu estou ouvindo. Quais são esses formatos que tem hoje, assim? O que tá bombando em relação a podcast, assim? Se é devido também a esse formato aí. O que você vê dos formatos em si? Eu até coloquei aqui na nossa pauta aqui, falar sobre os podcasts que são exclusivos, né? O que é isso, né? O que é exclusivo Spotify, o que não é exclusivo Spotify, né? Então, assim, eu acho que é importante falar sobre isso também, mas quais são os outros formatos aqui que a gente teria, né? Vou deixar ainda mais didático, vou botar numa linha do tempo, que eu tenho até esse slide na apresentação da Contém Conteúdo, que vai do mais simples de produzir ao mais complexo de produzir, tá? O mais simples de produzir é o podcast solo. Você tá na frente, eu tenho o meu, por exemplo, que é para divulgar a minha pesquisa acadêmica e minhas leituras e artigos sobre tecnologia, cultura e comunicação, em que eu escrevo meu roteiro, tô aqui gravando, e aí depois eu mesmo edito, faço ali meu sound design. Ele tem uma simplicidade maior, porque é uma pessoa só, é uma agenda só, a pessoa pode sentar monólogo, um final de semana inspirado, ela grava 5, 6, já garantiu um mês, etc. Logo depois tem o MesaCast, que a gente chama, que é ou podcast de entrevista 1 para 1, que é como a gente está fazendo aqui, em que basicamente a gente entra ou simultaneamente numa mesa ou via plataforma, como a gente está fazendo, aperta o REC e o nosso papo flui. Isso vai ser mais fácil ou menos fácil, de acordo com a intimidade das pessoas, mas não tem grande dificuldade. Você recorta ali as respiradas, se alguém gaguejou, pediu para fazer de novo, ele vai. Numa camada um pouquinho maior, você tem os podcasts roteirizados. Os giros de notícias, quando são bem roteirizados, por exemplo, eles são complexos de fazer porque você tem que costurar todas as notícias que você fez para fazer um sentido dentro da sua editoria. E no extremo final ali, a gente tem os podcasts de storytelling, audiodramas. E aí um dos mais famosos do Brasil é o Caso Evandro, por exemplo. E aí você... que é o Projeto Humanos, aí você tem também Praia dos Ossos, você tem Retrato Narrado. São podcasts que demandam equipes que assustam. São equipes de documentário de cinema sem a câmera. Então é músico, é diretor, enfim, são muito complexos, tá? De forma muito geral, tem esses. Só que no meio disso, surgiu uma variação do MesaCast, que é o podcast capturado em vídeo, que todo mundo aqui no Brasil acha que o Flow inventou, mas não foi. Foi o Joe Rogan, lá nos Estados Unidos. E além de toda essa linha, tem uma variação que a gente acha por aqui no Brasil, que foi inaugurada com o Flow Podcast, mas vem do Joe Rogan, que é um dos exclusivos lá do Spotify e tudo, que é você capturar a performance de gravação num estúdio super bem montado e transformar nisso num podcast multicamada. Então você tem um super podcast de 3 horas de duração, que ninguém tem tempo de ouvir. Mentira, muita gente ouve, eu que não tenho. E aí você recorta isso em várias fatiazinhas que vão pro TikTok, que vão pro Stories do Instagram, que vão pro LinkedIn. Então você aumenta a aderência da sua mensagem recortando tudo isso. Isso é um formato mais recente, que eu tenho visto proliferar bastante. Eles pensam até numas estratégias de negócio que são interessantes para cá. Eles liberam você copiar o programa, por exemplo. Eu já ouvi isso, o pessoal daquele Vênus Podcast falando, você pode criar um canal de corte do nosso podcast no seu perfil do TikTok para ele bombar, sem problema, desde que cite a gente e lance depois do que o programa foi ao ar. Então eles meio que reverteram essa lógica do direito autoral para justamente continuar construindo a marca. Aquilo que a gente falou anteriormente, que o podcast é algo de construção de marca.